irmãos? Que a graça e a paz do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo acrescentada nas nossas vidas, dia após dia, até que Ele venha. Amém? Mais uma vez, permita dizer, meu irmão, sinto-me como o apóstolo Paulo. É com grande temor e tremor que eu me encontro na presença dos irmãos nessa manhã. Nem só por isso, porque nós estamos diante da tremenda, gloriosa e extraordinária, aterradora majestade de Deus. Porque nós somos pecadores e a palavra diz que Deus conhece as nossas estruturas e sabe muito bem que nós somos pó. A palavra de Deus também nos diz que esse Deus santo e verdadeiro é fogo consumidor. Então, sempre que estamos na presença do Senhor, devemos fazer uma pausa e tirar a sandália dos nossos pés, para que Ele mesmo nos revele Ele mesmo, para que com nossos olhos abertos e iluminados possamos contemplar aquele que é invisível, não com nossos olhos naturais, mas mediante a revelação que Ele nos dá de si mesmo. Porque se Deus não se revelar para nós, somos completamente desprovidos de qualquer conhecimento da divindade. Mas graças a Deus que Ele é riquíssimo em misericórdia, por causa dEle mesmo, como disse Ele em Isaías, é por amor de mim é que eu faço isso. Então tudo que Deus fez por você, por mim, Ele fez por amor dEle mesmo. Foi em parceria com seu amor, com sua graça, com sua insondável misericórdia, que Ele, antes da fundação do mundo, resolveu nos escolher para Ele por meio de seu Filho. Então Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos de Deus, irmãos. Então você vê que aí exclui qualquer capacidade, qualquer competência humana de se tornar filhos de Deus, porque Deus já havia nos escolhido em seu Filho, mas antes de começar o tempo. Amém? Então vamos orar e entregar ao Senhor esse tempo da palavra e pedir a Ele que Ele nos socorra nele mesmo, que dentro das nossas limitações Ele possa glorificar o seu nome. Senhor, nós, em nome do seu Filho Jesus Cristo, aquele que é o resplendor da sua glória, que é a expressão exata do seu ser, em nome do seu Filho amado, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, nós nos colocamos em tua presença nesse momento, para te pedir que o Senhor venha nos conceder o teu espírito de sabedoria, de entendimento, de revelação, num pleno conhecimento do Senhor. Que tudo que nós falarmos venha de ti e retorne para ti. Edifica, Senhor, tanto quem estará falando como quem estará ouvindo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos socorra em nossas limitações, não permitindo, Senhor, expressar nada que não venha de ti. Não permita que nós venhamos oferecer diante do teu altar nenhum tipo de fogo estranho. E que tudo que nós falarmos, Senhor, seja Cristo, tudo para a glória de Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos meditar nessa manhã Colossenses capítulo 1. Mas antes de lermos Colossenses, eu gostaria de ler com os irmãos 1 Timóteo, apenas um versículo. Capítulo 1, versículo 11. Ele diz o seguinte: conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Observe a expressão, o evangelho da glória de Deus bem-aventurado, ou conforme o evangelho da glória do Deus bendito, ou do Deus exaltado, como está em algumas versões. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso, irmãos? Quando ele chama Deus de o Deus bendito, que o evangelho é o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que lhe foi confiado. Ele está dizendo, irmãos, que Deus ele é bem-aventurado em sua própria bem-aventurança. Que Deus, sendo Deus quem é, Ele possui todas as perfeições possíveis, cabíveis a Deus mesmo. E que Deus não precisa do poder de ninguém. Que Deus, Ele existe por si mesmo. Que Deus é glorioso em sua própria glória e divindade. Que Deus não tem necessidade de absolutamente nada. Que Deus é completo em si por si mesmo. Deus é completo em seu Filho e no Espírito Santo. Deus criou todas as coisas, mas isso não para preencher alguma lacuna em Deus. Porque se fosse, Ele não seria o que Ele é, Ele não seria Deus. Mas Deus ele é satisfeito em si, por si mesmo. Colossenses 1:15 diz que Deus criou todas as coisas, isso pela palavra do seu poder. Para quê? Para transmitir a sua glória, o seu amor, a sua beleza e a sua santidade, tanto a anjos como a homens. Deus é completo, irmãos. Não há nenhuma necessidade. Deus não tem carência de absolutamente nada. Deus não necessita nem da sua glória e nem da minha glória. Deus não precisa do meu e nem do seu louvor, porque tudo que nós fizemos para Ele nessa manhã veio dEle. O que temos a Deus para oferecer a Ele? Absolutamente nada.
Somos desprovidos de qualquer coisa celestial se o Senhor não nos der. Por isso que Davi disse: Senhor, todas as minhas fontes estão em Ti. Então nós só poderemos oferecer a um Deus 3 vezes santo, que não aceita nada que não venha dele mesmo, aquilo que Ele nos dá. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: que eu recebi do Senhor, isso vos entreguei. Porque nenhum homem extraordinário que nem o apóstolo Paulo, irmão, em si mesmo ele tinha algo para oferecer a Deus, se não viesse de Deus mesmo. E da mesma maneira você e sou eu. Então, estamos em Terra Santa, estamos diante da presença de Deus, e que Ele, segundo as excelências da sua graça, nos revele Ele mesmo em sua palavra, para que assim possamos compreender a altura, a largura, o comprimento, a profundidade daquilo que Ele é. Mas não na sua totalidade, porque nós somos seres humanos. Nós só podemos conhecer a Deus à medida que Deus vai se revelando para nós. Então a revelação de Deus é tudo que nós precisamos. Colossenses capítulo 1, versículo 19. Eu vou ler até a partir do capítulo 14, mas nós vamos nos concentrar no versículo 19. Cada versículo que nós vamos ler aqui, irmão, você pode perceber até quando você medita na sua casa, no seu momento de devoção com o Senhor, no seu momento particular na presença de Deus, e quando você coloca seus olhos diante das excelências dessas palavras, você percebe que a linguagem, a capacidade humana é completamente posto de lado, porque o homem por si mesmo não tem como descrever essas excelências da natureza de Cristo, está além da sua capacidade, a não ser que Cristo nos revele a sua palavra por meio dele mesmo, porque ele é a palavra de Deus encarnada para nós. Então cada versículo que nós vamos ler aqui transcende, irmãos, a compreensão, a inteligência e o intelecto humano, porque é a palavra de Deus. Jesus pode dizer: minhas palavras são espírito e é vida, e ele pode dizer à mulher samaritana: Deus é espírito. Então as coisas espirituais de Deus, irmãos, a natureza humana não pode misturar, porque é uma abominação, porque ela não vem da natureza divina, ela vem da natureza caída do homem. Por isso que há tantas e tantas heresias, até mesmo infelizmente no meio do cristianismo, porque lhe falta o que? Revelação. Sem revelação, qualquer um de nós, irmãos, somos fadados ao fracasso. Mas que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja dentro de Cristo, para que nós possamos olhar para a palavra e ver tão somente Cristo, Cristo, nada além de Cristo, porque Cristo é tudo. Porque sem Cristo não há evangelho, sem Cristo não há absolutamente nada, tudo está em Cristo. Tudo que Deus intencionou fazer por você, mesmo antes de criar o tempo, Ele fez em Cristo. Porque Cristo é a plenitude do Pai. O Pai está no Filho de maneira completa e plena. Isso não quer dizer que o Filho tem alguma carência de absolutamente nada, mesmo quando Ele se manifestou. Porque mesmo Ele se tornando na semelhança da carne pecaminosa, Ele jamais, irmãos, jamais deixou de ser o que Ele sempre foi. Um Deus eterno, imutável, santo, justo e inefável. Quando o próprio Cristo, antes de se encarnar, quando ele vivia tão somente com o Pai e com o Espírito Santo, ele era tudo para si mesmo: seu amor, sua misericórdia, sua compaixão, as insondáveis riquezas da sua graça, a sua bondade, o seu amor, a sua soberania, a sua divindade. Ele era tudo para si mesmo, ele era tudo para o Pai, e ele era tudo para o Espírito Santo. Por isso que nesse mesmo capítulo 3 de Colossenses, verso 11, diz que Cristo é tudo. Cristo nunca sentiu nenhuma carência. Antes mesmo de Ele criar todas as coisas, isso pela palavra do seu poder, porque Ele fez tudo isso. O Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, porque Ele criou todas as coisas, porque Ele tinha todo o direito de criar todas as coisas. E se Ele não tivesse criado absolutamente nada, Ele também tinha o mesmo direito de não ter criado absolutamente nada, porque Ele nunca foi carente de nada, porque Ele é completo. Por isso que o irmão chamado Agostinho, ele pôde dizer, em um dos seus livros, no capítulo 1, ele diz o seguinte: que o homem jamais se encontrará completo, se encontrará satisfeito, enquanto satisfação plena em Deus ele não encontrar. Porque, irmão, você percebe que você só pode ser algo, não na sua natureza humana, algo de importância na igreja, na vida da igreja e para Cristo, por meio de Cristo, quando você tem a revelação da glória de Cristo. Porque sem Cristo nós somos absolutamente nada, porque Cristo é tudo para nós. Então vamos ler o versículo 14: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados,
Cristo é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Versículo 15. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Cristo é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha primazia. Versículo 19, onde nós vamos nos concentrar. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Vou repeti-lo, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Corra, irmãos, para o versículo 9 e 10 do capítulo 2. Versículo 9 e 10 do capítulo 2 diz o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10: e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Vamos retornar ao versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Irmão, você percebe que quando você lê um versículo como esse, você percebe que você está andando em direção ao oceano, às profundezas de Deus. Então você começa a entrar nesse oceano, irmãos. Então você começa a caminhar. O que acontece? Você começa a descer para baixo. Não para a queda, mas você começa a descer para as profundezas de Deus. Você percebe que você nunca vai compreender um assunto tão elevado como esse em sua própria mente, porque você está entrando nas profundezas de Deus. As profundezas de Deus é algo tão profundo que só o próprio Espírito Santo pode nos revelar as profundezas insondáveis de Deus. O que é que Deus está dizendo aqui através do Espírito Santo por meio do apóstolo? Porque nele, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Que expressão tremenda, irmãos. Aqui é a sabedoria infinita de Deus. Cristo sempre foi pleno do Pai, antes mesmo de se encarnar. Por quê? Porque ele era Deus. Mas o que é que o apóstolo está dizendo? Que foi do agrado do Pai, que é Deus, que em Cristo habitasse toda a sua plenitude, ou seja, a plenitude do Pai, por nossa causa. Porque aqui Paulo está falando da plenitude de justiça. E todos nós somos justificados, irmãos, pela justiça de Cristo, pela essa plenitude gloriosa. Porque a gente foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ele tem aqui o que em vista? A plenitude de amor, porque Deus é amor, de justiça, de misericórdia, de compaixão, de bondade. Leia o Sermão do Monte, quando Jesus disse: sede misericordiosos como é misericordioso o vosso Pai que está no céu. Cristo era a própria misericórdia. Cristo é a fonte da misericórdia de Deus revelada a nós. Porque ele veio, ele olhou, irmão, viu a nossa situação terrível, como nós nos encontrávamos. Cristo veio a este mundo buscar e salvar aqueles que havia perdido. Todos nós estávamos perdidos em Adão, todos nós, sem esperança e sem Deus no mundo. Andávamos sob o comando do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência. Todos nós entramos nesse mundo coberto de vergonha, de pecado, de miséria e de ruína. Éramos plenos de iniquidade, éramos inimigos da cruz de Cristo. Mas Deus olhou para as nossas mazelas, irmãos, e toda a sua plenitude habitou na natureza humana de Cristo, para que você pudesse ser plenamente cheio de Cristo, que você pudesse ser cheio da beleza de Cristo, porque éramos criaturas horrorosas. Nós tínhamos a imagem deformada do diabo. Foi isso que o pecado trouxe, porque todos pecaram, disse Paulo, e carece da glória de Deus. Todos nós carecíamos da glória dessa plenitude que somente se achava em Cristo. Porque Deus não tem nada melhor para você, irmãos, a não ser Cristo. Quantas pessoas andam dizendo: Deus tem o melhor para você, porque coloca seus olhos nas coisas deste mundo. Mas o melhor de Deus para você é a plenitude de Cristo. Você viu que o nosso irmão leu hoje, nessa manhã, na ceia do Senhor, João 1,16. Da sua plenitude todos nós recebemos graça
sobre graça. Essa plenitude do amor divino, essa plenitude de misericórdia do Pai que estava no Filho foi revelada a nós, pecadores. Porque se Cristo não tivesse vindo para revelar a plenitude do amor de Deus, irmãos, jamais conheceríamos a Deus. Jamais. Porque foi do agrado do Pai. O que é que Paulo está dizendo que foi do agrado de Deus? Você acha que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Colossenses usando a sua própria mente? Não, irmãos. Ele tinha a mente de Cristo, tinha a mente iluminada, foi-lhe dado, foi-lhe revelado. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, 3, versículo 8, ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar o Evangelho entre vós, das riquezas insondáveis de Cristo. Você não pode sondar o Evangelho, porque o Evangelho é Cristo. O Evangelho é uma pessoa. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ele é muito claro quando ele diz: o Evangelho de Deus acerca de seu Filho, que foi prometido nas Escrituras dos profetas, antes dos tempos eternos, que veio da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele disse o Evangelho de Deus acerca de seu Filho. E o versículo 14, 15, 16, 17, ele diz o seguinte: quanto a mim, eu estou pronto para pregar o Evangelho de Deus a todos vós que estáis em Roma, porque eu sou devedor tanto a grego como a bárbaros, quanto a sábio, quanto a ignorantes. Versículo 18, ele diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por que não? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto dos judeus como também dos gentios, que somos nós. Porque ele cita Abacuque 2:4. Porque no Evangelho de Deus se descobre a justiça de Deus, como está escrito. Aí você pode ver que em Ageu 2:4, como está escrito: o justo viverá da fé. Porque no Evangelho se descobre o que é a justiça de Deus, a plenitude da justiça de Deus que está em Cristo. Porque o Evangelho de Deus é acerca de seu Filho. O Evangelho não começa com você, não começa comigo, irmãos, não começa com as nossas necessidades. O Evangelho começa com Deus, porque foi do agrado do Pai que toda a sua plenitude habitasse no Filho. E fora de Cristo nós não temos nenhuma plenitude de Deus para desfrutarmos. A glória de Deus não resplandece no Evangelho por meio de Jesus Cristo, porque esse foi o agrado de Deus. Isso significa que é a sabedoria de Deus. Não podemos conhecer Deus, irmão, fora de Cristo. Não podemos conhecer Deus na sua divindade inefável, porque Deus habita naquela luz que é inacessível, a qual ninguém pode ter acesso. Mas para você ter acesso a Deus é por meio daquele em quem toda a sua plenitude habita. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Por meio de quem, irmãos? Por meio de Jesus Cristo. A plenitude da justificação de Deus para você e para mim está em seu Filho. Não há nenhuma plenitude de Deus para mim e para você fora do Filho, porque tudo está no Filho. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude, da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Por que uma graça sobre outra graça? Uma glória sobre outra glória, irmãos? Porque a plenitude do Pai está no Filho, então nós podemos usufruir daquilo que é do Filho, agora se tornou nosso. Porque todos nós éramos miseráveis, pecadores, desculpe usar essa expressão, porque o próprio Cristo usou essa expressão em Apocalipse, não sabes que é miseráveis, cego, pobre e nu. Essas são três características de que nós somos sem Cristo, irmãos: pobre, miserável e nu. Porque aquele que era pobre, rico se fez pobre, para que através das profundezas insondáveis, da pobreza, da plenitude da sua pobreza, pudesse nos enriquecer. Aconselho que de mim compre ouro e prata refinada para quê, irmãos? Para te enriqueceres. Esse tesouro insondável de Deus é Cristo. Há um versículo magnífico em Colossenses, em Deuteronômio 28, não sei se é o versículo 12, não lembro, que Deus diz o seguinte: eu vos abrirei a janela dos céus, e de lá derramarei para vós o meu bom tesouro. Qual o maior tesouro que Deus tem? Não é Cristo? Para nos enriquecer das nossas misérias, porque o pecado traz miséria na vida humana. Eu vos derramarei, eu abrirei a janela dos céus, e vos darei o meu bom tesouro. Cristo é tudo para nós. Cristo é a nossa maior riqueza.
Aconselho que de mim compre. Como é que você pode comprar algo de Cristo se você não tem como comprar as riquezas insondáveis de Cristo? Aconselho que de mim compre ouro para te enriqueceres. Se tem como pagar, você pode pagar a Cristo pelas bênçãos que Ele nos dá? Não, irmãos, é impossível. É impossível. Deus quita a nossa dívida, paga a nossa dívida sem nada a dever. Foi isso que Ele fez. Você se lembra da história? Não sei se é uma história, mas é algo glorioso que o Senhor contou sobre aquele bom samaritano. O que foi que Ele fez? Ele pagou a dívida daquele homem. Pagou a dívida daquele homem com o quê? Com 2 moedas. Do amor e da misericórdia. O Senhor é que paga a nossa dívida, irmãos. Por isso é que nós podemos comprar com a moeda que Ele mesmo nos dá. É Cristo que nos dá os tesouros das insondáveis riquezas da sua graça, para que nós possamos comprar as bênçãos de Cristo, mas Ele já comprou para nós no Calvário. Aconselho que de mim compre, mas a gente não podemos pagar o preço que foi pago por Ele na cruz, para nos enriquecer com as insondáveis riquezas da sua plenitude. Nós o amamos por quê, irmãos? Porque Ele nos amou primeiro. Essa é uma plenitude do amor de Deus, está no Filho. Você quer ver a beleza de Deus? Olhe para a face de Cristo. É lá que você vai sentir o fulgor da beleza insondável. Quando você lê Isaías 53, diz que nós olhávamos para Ele e nenhuma beleza nós víamos para que nós o desejássemos. Nenhuma beleza. Mas ali estava a verdadeira realeza da beleza de Deus. Você lê o Salmo 45, verso 2: Tu és o mais formoso entre todos os filhos dos homens. Aí você diz, mas irmão, uma contradição na palavra? O profeta Isaías está dizendo que nós olhávamos para Jesus, não víamos nenhuma beleza para que nós desejássemos. A aparência dele era como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Por que Davi está dizendo que ele era o mais formoso de todos os filhos dos homens? E em seus lábios se extravasou a graça. Porque, irmãos, à medida que nós, quando estamos no mundo, cego espiritualmente, o Evangelho é algo realmente sem sabor para você e para mim. Olhamos para a obra do Calvário e nós desdenhamos. Quando alguém prega o Evangelho da beleza de Cristo na cruz, morrendo por nós, nós o desprezamos. Isso é uma raiz de uma terra seca. Olhavam para Ele e nenhuma beleza víamos para que nós desejássemos. Mas ali estava a insondável beleza de Deus. A insondável plenitude da beleza de Deus, ela é revelada em grande esplendor? Não, irmãos. Na fragilidade do Verbo encarnado. Foi assim que Ele veio. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Se você olhasse para aquele bebê deitado em um berço, Jesus quando nasceu, e se você olhasse para ele com seus olhos naturais, se eu olhasse para ele com os meus olhos, você jamais, irmãos, ia dizer que aquele bebê era Deus. Por quê? Porque ele é grande, é o mistério da piedade, é Deus revelado na carne. 1 Timóteo 3,16. Ninguém pode compreender a plenitude do mistério de Deus, porque mesmo ele, aquele bebê, ali está toda a plenitude da divindade. E se você retornar ao ventre de Maria, você vai ver aquele embrião confinado em um lugar tão minúsculo, irmãos. E Davi, quando teve essa visão gloriosa no Salmo 139, ele diz o seguinte: de modo tão maravilhoso, não tem como ele descrever. Mesmo um homem extraordinário como Davi, cheio da unção do Espírito Santo, ele não teve como descrever, porque a sabedoria de Deus, do modo tão maravilhoso e terrível, eu fui formado. Davi não está falando dele, irmão, está falando do Verbo encarnado. Aquele embrião no ventre de Maria, irmãos, pode ter certeza que ali é Deus. Mas é o mistério da piedade, nós não vamos poder compreender essas coisas. Mas ainda naquele embrião está toda a plenitude da divindade. Porque se não tivesse, ele não seria o que ele é. O Deus Filho, Filho unigênito que está no seio do Pai. Nos revelou toda a plenitude do amor, da compaixão, da misericórdia e das insondáveis riquezas de uma graça que a gente não tem como descrever, porque da sua plenitude todos nós recebemos. Graça sobre graça. Tudo é pela graça, irmãos. A sua salvação é pela graça.
A vida de comunhão que você tem com os membros do corpo de Cristo é pela graça. Se você estuda a palavra de Deus e medita na palavra de Deus, é pela graça. Porque muitas vezes é aquele desânimo tão terrível, devido à nossa fadiga, do nosso trabalho do dia a dia. Mas se você ainda se curva diante de Deus 3 vezes santo e clama a Deus, é pela graça. Porque por Ele nós temos livre acesso ao Pai, pela obra da redenção. Quando o Senhor esteve aqui na semelhança da carne pecaminosa, mas sem pecado, Ele sentiu fome, sentiu cansaço, sentiu sede, sentiu tristeza, sentiu angústia. Ele é a fonte de todo deleite, de toda felicidade, de toda paz, de toda alegria. Mas ainda assim Ele sentiu tudo isso. Por quê, irmãos? Porque Ele nos substituiu, para que nós pudéssemos nos curvar diante dEle, beber de toda a plenitude do Pai que está em Cristo. O Evangelho é algo indescritível. Por isso que, volto a citar o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, o Evangelho de Deus acerca de seu Filho. Porque não existe, irmãos, esperança para nenhum pecador nesse mundo fora da plenitude de Cristo. Você lembra que Jesus disse a Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mostra-nos o Pai. Jesus disse, Filipe, eu estou tanto tempo com você, ainda não tenho visto o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai. O Pai está no Filho, irmãos. O Filho está no Pai. Então, por quê? Porque Jesus pôde dizer isso. O amor do Pai está em mim. A misericórdia do Pai está em mim. O amor de Deus, do Pai pelos pecadores, está em mim. Tudo, é o que Jesus tem a dizer, tudo que você precisa do Pai está em mim, porque eu e o Pai somos um e o mesmo. Porque sem Cristo, irmãos, nós não podemos ver a beleza inefável de Deus. Mas se nós olharmos para o Evangelho, se nós olharmos para Cristo, nenhuma beleza nós vamos ver nele para que desejássemos. Como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Foi dessa maneira que Deus revelou a sua beleza, irmãos. Obrigado, irmão. Pense por um instante, irmãos. Nós, quando antes vivíamos nas trevas, separados da vida de Deus, hoje você é adornado com a beleza de Cristo, uma beleza não criada. Que beleza é essa? Adorai a Deus, vós todos que sois seus santos, mas adorai a Deus na beleza da sua santidade. A beleza de Deus é o que faz Deus, Deus. Se é que eu posso usar essa expressão, porque a linguagem humana é inadequada para descrever a glória, a majestade, a beleza de um Deus que veio sem beleza alguma e nenhuma formosura. Como podemos contemplar a beleza inefável de Deus na face daquele que veio como a raiz de uma terra seca? Se os nossos olhos não forem abertos, irmãos, como aconteceu com aqueles 3 reis magos, de se curvar diante de uma criança, de um recém-nascido, e oferecer os tesouros mais presentes dos seus países. Aquele fez aquilo porque ele foi revelado. Foi-lhe dado a conhecer toda a plenitude da divindade naquele bebê. Tão simples, tão frágil, tão delicado. Aquele Jesus Cristo Todo-Poderoso que trovejava nos céus, como já disse. Quem pode descrever a voz do seu trovão? Você parou para pensar quando Jesus trovejava nos céus? Mas agora ele não pode nem falar. Completamente indefeso, necessitando de zelo, de carinho, de amor, de cuidado, irmão. Aquele que criou e cuida de todas as coisas, agora ele se rebaixou de tal maneira por nossa causa. Ele agora está sendo cuidado pela própria criatura que ele mesmo fez. Você tem como descrever o mistério da piedade? Mas se você olhasse para aquela criança, você ia vê-lo como a raiz de uma terra seca. Você jamais era Deus. Lembra dos judeus? Não está entre nós, seus irmãos, suas irmãs. Não é esse o filho de José e o filho de Maria, como diz que eu vim de Deus? Então ele não tinha a revelação de que de fato toda a plenitude do Pai habitava em Cristo. Por isso que aqueles judeus que se julgavam expert na lei de Deus, ele se achava que está acima do próprio Filho de Deus. Como diz você sendo homem se faz a ti mesmo Deus. Por isso é que nós o apedrejamos. Por que eles quiseram fazer isso? Porque ele via Jesus como a raiz de uma terra seca.
E se nós olharmos, irmão, para Cristo, para o Evangelho de Deus acerca de seu Filho com nossos olhos, vamos ter a mesma sensação de que Jesus é uma raiz de uma terra seca. A glória de Deus se manifestou através da fragilidade daquele bebê encarnado. Quando Jesus estava no ventre de Maria, irmãos, aquele embrião, ele era muito mais velho do que a sua própria mãe. Você pode descrever? Quando você lê o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 27 e 30, João Batista, em seu glorioso sermão, ele usa duas expressões extraordinárias, versículo 27 e 30. Ele diz: aquele que veio depois de mim já existia antes de mim. Que coisa extraordinária, irmãos. João Batista viu que ali de fato e de verdade era a plenitude da divindade. Viu que de fato ele era Cristo. E ele pode dizer: aquele que veio depois de mim é verdade. Jesus nasceu depois de João Batista. Mas João Batista pôde dizer, versículo 27 e 30 do Evangelho de João: aquele que veio depois de mim já existia muito antes de mim. Ele não tem princípio e também não terá fim. Ele é eterno. Ele é o Deus imutável. Se lembra que ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que sozinho tirará o pecado do mundo. Muitos sacrifícios foram oferecidos naquela época, irmãos. Mas ali estava o verdadeiro Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que foi revelado, irmãos, a Abraão e a Isaac no Monte Moriá. Meu pai, eis aqui a lenha e o cutelo e o fogo. Mas onde está o Cordeiro, meu pai, para o sacrifício? Onde está? Qual foi a resposta divina, de divina revelação que foi dada a Abraão? Amém, irmão. Deus proverá para si, meu filho, o Cordeiro. Ali era o nosso Isaac, irmãos, que apontava para o Isaac que havia de vir quase 5.000 anos depois. Deus proverá para si o Cordeiro. Deus proverá para si toda a sua plenitude. Então a plenitude da divindade, irmãos, está em Cristo. Ele, porque foi do agrado do Pai, aqui a sabedoria indescritível de Deus. Quem jamais imaginou, irmãos, que seu filho, sem ter princípio e sem ter fim, gerado no seio eterno, gerado no seio do Pai, não tem como descrever. Porque João 18, verso 18 diz: o Filho que estava no seio do Pai, gerado eternamente no seio do Pai, Deus nos revelou. Quem pode descrever essas expressões? Está além da nossa capacidade. Nós não temos alguma. Que toda a plenitude da divindade habitasse em um frágil bebê. Observe o que foi que aconteceu quando o nosso Senhor nasceu. Eis que na cidade de Davi hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo. Aquele que em toda a divindade do Pai habita, pode descer até o nosso nível, para que Ele pudesse nos dar da sua plenitude, para que nós pudéssemos ser cheios da plenitude da justiça de Cristo, cheio da plenitude do seu amor, cheio da plenitude da sua compaixão, cheio da plenitude das riquezas da sua bondade, do seu amor, da sua graça. Por isso que Ele veio. Porque, irmão, você não poderia subir até Ele. Como é que você poderia subir até um Deus que habita em luz, que é inacessível, algo que não tem acesso, segundo Timóteo 6,16? Você não tem acesso a Deus, mas o Deus inacessível, irmãos, desceu até nós, para nos tornar acessível a Ele, por meio daquele que em toda a sua plenitude habita. São os insondáveis tesouros das riquezas de Cristo. Nós compramos os tesouros de Cristo por meio da moeda que Cristo pagou por nós. Aconselho que de mim compre ouro e prata para te enriqueceres. Nós não podemos pagar a Cristo por esses tesouros, irmãos. São impagáveis. Mas o seu sangue foi derramado, Ele comprou todos os tesouros de Deus. Jó 22, 25 diz que Deus será o seu ouro e a sua prata escolhida. Que coisa extraordinária. Nós escolhemos a Deus, irmãos, para Ele ser nosso ouro e nossa prata escolhida? Não. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nascemos pobre, nu, cego e miserável. Mas Ele nos enriqueceu com as riquezas daquele que era rico, se fez pobre para que através da sua pobreza pudesse nos enriquecer.
Porque Ele pode nos enriquecer sendo pobre, porque o contrário é o pobre ser enriquecido por aquele que é rico. Mas aqui há algo que parece uma contradição, mas isso é o Evangelho, irmão. Não há nada de contraditório no Evangelho. São as insondáveis riquezas da sabedoria de Deus. Aquele que era rico se fez pobre para que através da sua pobreza pudesse nos enriquecer. Porque no momento quando Ele se encarnou e tendo sido feito pobre, Ele nunca deixou de ser pobre, de ser rico. Por quê? Porque Ele sempre foi Deus. E sendo Deus, Ele detém todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Por isso é que Ele pode nos enriquecer com a sua pobreza. Porque Ele se humilhou. E a gloriosa riqueza do Filho, irmão, é a plenitude do Pai. Que coisa extraordinária é o Evangelho da glória do Deus bendito. Por isso que Paulo usa essa expressão. Eu não tenho necessidade nem carência de absolutamente nada, porque Ele é completo. E nós só podemos ser completos nele, por meio de quem a plenitude do Pai habita. Versículo 10, 9 e 10 do capítulo 2. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É praticamente o versículo 10 que está em João 1,16, que da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Olha o versículo 10. E estáis perfeitos nele. Se você olha para mim e eu olho para você, se nós olharmos para nós mesmos, qual a perfeição que há em nós, irmãos? Só mesmo sendo justificador, mesmo sendo pecadores, justificado gratuitamente pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue. Mas em nós mesmos, nós ainda somos imperfeitos. Mas diz, estás perfeito nele. Por que nós estamos perfeitos nele? Porque da plenitude de Cristo, todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. A perfeição de Cristo, irmãos, ela não nos adorna, para que Deus, ao olhar do seu trono de juízo, não veja você e a mim em nós mesmos, que somos completamente. Como é que nós vamos nos apresentar santos, imaculados e perfeitos diante de um Deus que até a luz do sol não tem brilho? Jó 25. Deus, quando olha para a luz do sol, não existe brilho para Ele. Então, quanto mais você e a mim, que perfeição há em você e mesmo se nós não formos adornados, embelezados, vestidos, cobertos com a beleza da justiça de Cristo. Então, quando Deus olha para você e para mim, Ele vê Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo em nós, a esperança de participarmos dessa glória inefável é Cristo em nós. Que por quê? Porque Ele é o resplendor da glória do Pai. Porque só Cristo, irmãos, pode nos justificar. Ele nos justifica gratuitamente pela sua graça. Estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Só Cristo, irmãos, torna conhecido a anjos e a homens a beleza do Deus inefável. Só Cristo pode tornar conhecido para você e para mim a glória de Deus. Quando Paulo diz assim, foi Deus quem disse que das trevas iria resplandecer a luz. Foi Ele que resplandeceu aqui em nossos corações para a iluminação da sua glória na face de Jesus Cristo. Não é outra coisa, irmão, senão a beleza inefável de Deus. Nós não podemos olhar para Cristo com nossos olhos, porque a gente vai olhar para Ele e não vai achar nenhuma beleza. Mas faça que nem Moisés, ore que nem Moisés, ore que nem o apóstolo Paulo, mas às horas seguintes, Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. E o apóstolo Paulo diz que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Você só pode conhecer Deus estando em Cristo. Porque Jesus disse que ninguém conhece o Pai, ninguém, irmãos, nem anjos e nem homens. Toda a revelação que a gente tem da glória, do amor, da compaixão de Deus, você olha e vê na face de Jesus Cristo. Porque em Cristo, não somente em Cristo, que tem toda a plenitude do Pai habita, estáis perfeitos nele. As nossas perfeições, irmãos, a nossa justificação que nós usufruímos como membro do corpo de Cristo, vem dele, vem daquele que não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que nós pudéssemos usufruir de toda a plenitude da divindade. Porque nós mesmos, irmão, nós não temos nenhuma capacidade de desfrutar da plenitude do Filho, o Pai que está no Filho.
Tudo isso é dado a nós por meio das insondáveis riquezas da sua graça. É tudo pela graça, tudo pela graça. Se você ora, se você vai para a reunião de oração, é pela graça. Se você está aqui nessa manhã, é pela graça. Tudo é graça no reino de Deus. Por isso é que Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 5, ele diz que Deus é o Deus de toda a graça, que em sua eterna graça nos chamou à sua glória. Deus é o Deus de toda a graça. E essa graça inefável de Deus é uma das suas plenitudes, é uma das suas belezas que você só vai encontrar em Cristo. Por Cristo, para a glória de Cristo. Isso é o Evangelho de Deus acerca de seu Filho. É inefável o Evangelho, irmãos. Está além da competência, da linguagem, da razão humana de descrever esse glorioso Evangelho. O Evangelho da beleza inefável de Deus. É por isso que nós podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Porque nós não vemos só Jesus como a raiz de uma terra seca, mas vemos Ele como um resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas. Só Deus poderia suportar todas as coisas pela palavra do seu poder. Se Cristo não suportasse todas as coisas pela palavra do seu poder, o universo se desentragaria, irmão, mais rápido do que um abrir e piscar de olhos. Aquele bebê na manjedoura, irmãos, é que sustenta o universo pela palavra do seu poder. Aquele bebê, aos olhos humanos, aos olhos naturais, ele não tem beleza nenhuma, mas aos olhos iluminados, você pode fazer que nem Simeão, pegou o seu Criador nos seus braços. Que coisa extraordinária, uma criatura erguendo o seu próprio Criador. Você pode descrever? Ninguém pode. É o mistério da piedade. Paulo diz que grande é o mistério da piedade, é Deus manifestado na carne, aquele que era impossível ser contemplado a olho nu. João disse no capítulo 1 da sua primeira epístola, que ele apalpou, pegou com respeito ao verbo da vida. E o verbo era Deus. Ele escrevendo o seu evangelho, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Deus estava no mundo, irmãos. O verbo estava no mundo e o verbo era Deus, mas o mundo não conheceu, porque precisa de revelação para conhecer aquele que em toda a plenitude do Pai habita. Sem revelação a gente não vê, não vamos ver, irmãos, a beleza inefável do Cristo glorificado, do Cristo de Deus. Todas as vezes que Deus, Ele, podemos assim dizer, Ele recua um pouco as cortinas do céu, as janelas, as portas do céu, e que Ele dá uma revelação daquele que é o resplendor da sua glória. Ele diz o seguinte: este é o meu Filho amado, em quem todo o seu prazer. É o próprio Deus dando testemunho daquele que tem toda a autoridade do Pai. É Deus dando testemunho daquele que em toda a sua plenitude habita. Este é o meu Filho amado. Se você ler 2 Pedro capítulo 1, ele vai dizendo que ele e os outros discípulos, quando estavam no Monte Santo, ele disse que a glória de Deus se manifestou de tal maneira que veio da magnífica glória a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer a Ele ouvir. E ele diz: essa voz nós ouvimos quando estávamos com Ele lá no Monte Santo. Não vos fazemos saber a vinda e a virtude do nosso Senhor segundo fábulas artificialmente compostas, porque nós mesmos vimos a sua majestade. Se nós não vemos a beleza da majestade de Cristo, irmãos, vamos usar contos, historinhas, fábulas, ministrações humanas, e Cristo não vai receber nenhuma glória que lhe é devida. Pedro disse: o que ele pregava era a revelação da glória do Filho de Deus, porque nós mesmos vimos e ouvimos a sua majestade, como da glória excelsa lhe foi dirigida a seguinte voz. Então, todas as vezes que Deus recua, irmãos, a porta do céu e dá ao homem pecador um vislumbre da sua bendita pessoa, é através do seu Filho que ele se revela. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu deleite.
Deus dá testemunho do Filho, porque é por meio do Filho que nós podemos nos achegar até Deus. Que tremenda riqueza é Cristo, irmãos. Você não pode sondar, mesmo na sua natureza humana, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Nós não poderíamos usufruir da sua plenitude plena se Ele não tivesse, irmão, se despido da sua glória e descido até nós. Ele se humilhou de tal maneira ao ponto de ele se descrever a si mesmo no Salmo 22, versículo 6. Eu que eu não sou homem, eu sou um verme. Você pode dizer, mas irmãos, Isaías diz no capítulo 53 que ele era o homem de dores, que sabe o que é padecer. Mas Jesus está dizendo que eu não sou homem, eu sou um verme. Parece uma contradição no Evangelho, não parece? Mas não há nenhuma contradição no Evangelho. É a sabedoria de Deus. Porque Jesus, irmão, se tornou um verme. Versículo 6 do Salmo 22. Ele dizia, eu não sou homem. Embora ele sendo homem, mas por quê? Porque, irmãos, todos nós somos pó. O que é o pó? O pó é a comida da serpente. Mas aquele, irmãos, que a pedra angular se tornou um verme para que pudesse, irmãos, descer a parte mais baixa da terra. Para quê? Para nos tornar pedras vivas. Porque dessa maneira e dessa maneira somente é que Satanás não pode nos comer. Porque somos pedras vivas, disse Pedro. Por isso é que ele desceu às partes mais baixas da terra, ele se transformou em um verme. O que é um verme? Você pode pisar em uma minhoca e esmagá-la com a maior facilidade, até um bebê pode fazer isso. Porque ele viu, irmãos, a nossa condição, ele viu que o pecado tinha feito com o homem e com a mulher. Por isso Deus pode dizer a Moisés, eu vi atentamente a aflição do meu povo, por isso eu desci. Por isso Deus desceu ao nosso nível, mas se rebaixou muito mais ainda, porque Jesus disse, eu não sou um homem, eu sou um verme. Para que através, irmãos, da sua humilhação profunda, pudéssemos ser exaltados, irmão, aquela magnífica glória, a exaltação de Cristo, porque nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Deus nos tirou de um lamaçal terrível de pecado, porque Ele se humilhou, Ele se fez um verme, algo que completamente insignificante. Ele se humilhou a tal maneira, a tal ponto que provavelmente nem mesmo os santos anjos tinham a capacidade de descrever a humilhação do Filho bendito, daquele que é adorado pelos santos anjos, daquele que a glória da glória dos céus desce de maneira terrível ao nosso nível, para poder nos erguer até Ele. Por isso que a palavra diz, estás perfeito nele, naquele que era homem, que era Deus, que se fez homem e que se humilhou a ponto de se tornar um verme por nossa causa. Porque nós somos vermes, irmãos. Por isso que Ele vê na nossa semelhança da carne pecaminosa. Romanos 8, versículo 3. Porque era impossível a lei no que estava enferma pela carne. Deus fez o seguinte, Ele enviou seu Filho na semelhança da carne pecaminosa, e que no tocante ao pecado, condenou Deus na carne o pecado. Deus condenou o seu e o meu pecado na carne de Cristo, porque Ele não poderia punir o meu e o seu pecado na nossa natureza. Há um salmo maravilhoso que diz, Senhor, se Tu observares ou contemplar a iniquidade, quem irá subsistir? Só um pôde subsistir, irmãos. O peso da ira de Deus contra os nossos pecados, Cristo. Por isso é que Ele é chamado a rocha eterna. Por isso foi Cristo subsistiu, suportou o peso da ira pelo nosso pecado, mesmo Ele tendo se fazendo um verme. Mas jamais, mesmo na sua condição extremamente humilde, Ele jamais deixou de ser o glorioso Filho de Deus. Porque quando Cristo se encarnou, Ele sempre foi o que de fato Ele sempre foi. Quando o nosso Senhor ressuscitou ainda na sua natureza humana, também poderá dizer, Senhor meu e Deus meu. Confissão extraordinária, irmãos. Senhor meu e Deus meu. O nosso Senhor e o nosso Deus, irmãos, se humilhou a tal ponto, para que nós nos tornássemos filhos de Deus, porque todos nós éramos por natureza filhos da ira.
A plenitude do Pai habita tão somente nessa pessoa extraordinária. Por isso é que Paulo ora, irmãos, para que todos nós sejamos cheios, completamente cheios de toda a plenitude de Deus. Mas há algo da plenitude de Deus que não cabe a você e a mim. Porque o próprio Deus disse a Isaías: a minha glória não daria a outro. Você não pode ser eterno, não pode ser onisciente, não pode ser onipotente, nem pode ser onipresente, porque esses atributos só pertencem a Deus. Mas você pode ser santo, inculpável, pode ser misericordioso como seu Pai é misericordioso. Você pode resplandecer como um verdadeiro luzeiro neste mundo tenebroso. Porque essa plenitude do Pai que está em Cristo, ela é nossa. Amém. Quando você lê o 1 Coríntios 1, versículo 30, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque ele se tornou da parte de Deus justiça, santificação, sabedoria e redenção. Essas excelências da plenitude de Deus que está em Cristo, ela é nossa, porque ele se tornou da parte de Deus nossa justiça. O Senhor, justiça nossa. Essa é uma plenitude gloriosa, irmão, do Pai que habita no Filho. Se tornou da parte da justiça, santificação, que é algo glorioso. Nós pecadores, agora somos chamados santos, imaculados, irrepreensíveis. Deus não declarou que éramos isso antes da fundação do mundo, porque quando a Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, foi para quê? Para que nós fôssemos santos, estivéssemos diante dele em amor. Isso é o evangelho da plenitude do Deus bendito. Essas são as nossas bem-aventuranças, irmãos, porque aquele que era Deus e sempre foi Deus teve misericórdia de nós, nos ergueu, porque nós não poderíamos fazer por nós absolutamente nada. Por isso que nós magnificamos, glorificamos e exaltamos um Deus 3 vezes santo. Ele nos deu vida quando nós ainda éramos pecadores. Deus nos amou porque Ele é a fonte do amor. Foi por amor dele mesmo que Ele fez tudo o que fez por nós. Deus fez por nós o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Não poderíamos nos justificar diante de Deus e nós mesmos. Fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Toda a plenitude da divindade está no divino Filho de Deus, aquele que em toda a sua plenitude habita. Amém, irmãos? Que o Senhor continue crescendo e nos revelando Ele mesmo nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor, a Ti toda a honra, todo louvor, toda a glória, por tudo aquilo que o Senhor é, Senhor. Bendizemos o Teu nome, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Ti por essa manhã, agradecemos a Ti por esse momento de estarmos na Tua presença. Que o Senhor continue se revelando para nós. Que assim como diz a Tua palavra habite em nós abundantemente. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Que o Senhor continue nos edificando, nos enriquecendo com toda a plenitude de Cristo. E que possamos nos alimentar de Ti. Porque quem de Ti se alimenta, por Ti viverá. Porque Tu és a nossa vida, em Ti está tudo que nós necessitamos e carecemos. A Ti seja a glória e a honra pelos séculos sem fim, Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor continue vos abençoando nele mesmo.